Gente, quero hoje trazer uma mensagem bem particular e bem específica de algo que Deus tem ministrado muito fortemente ao meu coração com relação à força da coletividade. A coletividade não é formada por apenas uma pessoa ou duas pessoas. A coletividade numa igreja é formada por uma igreja toda junta, sendo o corpo de Cristo que se move em unidade. Agora, algo muito interessante com relação à coletividade é que o único elemento que é capaz de fazer com que eu, você, a pessoa que está do teu lado ou atrás de você, e quem está assistindo online, que a gente nem conhece às vezes também, conseguir cooperar em sinergia e trabalhar junto para o avanço do reino de Deus, o único elemento possível de fazer isso é o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus vai revelar para nós, que é quem traz a unidade entre nós. Agora, é tão difícil a gente caminhar em unidade. Vamos falar a verdade, tem gente tão complicada por aí, tem gente tão difícil de lidar. Para de pecar, meu irmão, não fica pensando na pessoa direto. Já queria dizer, essa pessoa que você pensou vai ser a pessoa que você vai orar no final do culto. Olha que bênção! Como o Espírito se move entre nós e começa a revelar áreas que a gente precisa resolver uns com os outros também. Mas já não para já intriga, mas eu queria te mostrar algumas coisas também aí, que às vezes vão trazer um pouco de divisão. Tem alguém que torce para um time, por exemplo, tipo esse aqui, ó? Tem gente aí, não? Se vaiar, está causando divisão no corpo de Cristo, irmão. Todo mundo tem a sua chance, pelo menos os mais conhecidos. Se o seu não for citado, ora mais, meu irmão, que está precisando aí de oração do teu time também, né? Tem alguém desse aqui também, não? Sei porque tem um êxodo diretamente do Rio de Janeiro para o sul do país aí, especialmente em Curitiba. Tem muito flamenguista. Dizem por aí que o Flamengo é aquele negócio, né? Quando o Flamengo joga, é o Flamengo contra o resto do Brasil, né? Mas tudo bem. Tem desse aqui também, gente, aí não? Não queria dizer nada, mas surpreendeu. Prefiro não comentar o último jogo, mas tudo certo, né? Palmeiras vai para os pênaltis, acabou, gente. Não tem jeito, tem conversa. Agora esse aqui, acho que não tem muita gente, não. Tem gente aí, não? Torcida mais maluca que existe nessa face da terra, não é verdade? E eles gostam de falar assim, né? Mas tudo bem. Cada um com seus, né? Tem um aqui, vamos ver, peraí. E esse aqui, gente? Tem coxa branca aí, não? Que isso, hein? É amanhã, né? Senhor, gera unidade, empate pelo menos, Senhor. Dependendo do ponto de vista, empate é vitória, né, meu irmão? Esse aqui tem alguém, não? Ixi. A igreja fica perto, fica no Batel, perto de outro estádio, né? É natural ter mais gente. Agora, gente, vamos cooperar, vamos abençoar os irmãos. Tem alguém desse aqui também? Olha, dá para encher mais do que uma Kombi, gente. Uma dúzia. Não, tem mais, Plínio? Tem bem mais gente aí também. Até porque quem não torce é simpatizante, né? Pelo menos. Mas, gente, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, sempre tem alguém pior que a gente, tipo um Tabajara da vida aí também, pode ser pior que o Paraná, né, Plínio? Pelo menos, né, que a atual fase não está fácil também, né? Deixa eu ver, gente, tem mais um aqui. Para honrar o pessoal do Nordeste aí também, tem alguém desse aqui, ó? Vou até guardar então, tá? Não foi quase ninguém, para não ficar chato o negócio, tá bom? Beleza, mas deixa aqui, depois a gente fala mais sobre isso daqui, mas eu queria usar um comparativo, e por isso a ideia das camisetas, e depois a gente vai falar mais sobre isso também, mas no mundo esportivo, nos esportes coletivos, pelo menos, normalmente, os times muito conhecidos, como citados aqui, muitos outros também, para você não ficar ofendido, por favor, não fique ofendido, mas não tinha na minha coleção de camiseta. Se quiser me abençoar, depois você me dá um do teu time também, não tem problema, tá bom? Mas, e na outra pregação, usa a tua também, não tem problema. Mas, em todo time, é normal você ter uma, duas, quando muito, 3 ou 4 estrelas, ou craques daquele time. Agora, só os craques vencem uma partida? Não. O elenco todo, ou o time todo que está jogando, que vai se juntar para poder fazer aquele jogo e ganhar. Não só no futebol, mas em vários outros esportes também. Agora, algo interessante é que, na história do futebol, vários times que tentaram juntar muitas estrelas juntas, não deram certo. Por quê? Às vezes, algumas estrelas querem brilhar mais do que as outras. E aí, todo mundo quer fazer o gol, mas ninguém quer ser o garçom que vai fazer o passe. E muitas vezes eu vejo que, na história do esporte, em vários lugares,
Pessoas que tentaram brilhar mais do que as outras e deixaram de brilharem juntas, acabaram fazendo com que o time todo viesse a perder. Falando não só de futebol, mas, por exemplo, de basquete, no Chicago Bulls, quando o Michael Jordan jogava ainda no início, ele sempre era o cestinha das partidas e fazia recordes de cestas em cada partida, mas o time dele perdia toda vez e não se qualificava para as finais dos campeonatos. Por quê? Ele jogava sozinho, e quando ele entendeu que ele precisava fazer menos pontos para jogar todo mundo junto, o time começou a ganhar tudo o que jogava. Existe muita força na coletividade. Agora, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai falar que nós, nesse mundo tenebroso, somos como estrelas que brilham, que iluminam. Agora, quando nós olhamos para o céu, nem todo ser celeste realmente tem luz própria, a não ser realmente as estrelas. Tem muita coisa que é planeta, está refletindo. Eu olho para esse texto e fico imaginando, eu não me vejo brilhando nada. Porque, na verdade, nós, como cristãos, entendemos que somos reflexos da luz do próprio Cristo. E por isso que quando nós tentamos trazer coisas do mundo esportivo, de fora da igreja, para dentro do contexto da igreja, com relação à maneira de lidar com as coisas, não vai dar certo. Porque numa igreja, se um indivíduo brilha muito mais do que os outros, ou tenta trazer luz própria, isso causa divisão, separação e todos os problemas no corpo de Cristo. Por quê? A gente não brilha coisa nenhuma, a gente reflete a luz de Cristo. Talvez alguns refletem mais, não porque estão há mais tempo, qualquer coisa do tipo, porque estão mais íntimos do Senhor e o Senhor tem derramado sobre eles coisas ainda maiores. E você larga a mão de ser invejoso e ficar com inveja do irmão que está brilhando mais que você. Ou melhor, refletindo mais do que você. Porque isso é divisão, meu irmão. E sabe, nós precisamos entender que realmente uma das maiores forças que existe na igreja é a coletividade. Por quê? Se nós não andarmos juntos, nós nunca vamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. O cristianismo é a única religião em que eu não consigo, por mais que eu queira, crescer em tudo sozinho. Eu preciso dos meus irmãos em Cristo, eu preciso de uma igreja local, eu preciso das pessoas à minha volta, que vão apontar o dedo da minha vida e mostrar áreas da vida que eu preciso melhorar, crescer, desenvolver. E por isso que não dá para subir no monte e ficar no monte o tempo todo, porque aí você parou de aprender que você tem que receber para abençoar o próximo do teu lado. E isso é lindo no corpo de Cristo. Por isso que a coletividade no corpo de Cristo tem uma força fenomenal. Mas a maior força do corpo de Cristo, que é a coletividade, também é a maior fraqueza. Por quê? O inimigo sabe quais são as áreas que doem na gente, onde o nosso coração já está machucado, porque em meio aos relacionamentos uns com os outros é tão difícil lidar com algumas coisas algumas vezes. Ele tenta trazer divisão, separação, e todas as vezes que nós estamos divididos, separados, a igreja para de avançar. Ela pode até crescer, mas não cresce como se estivesse andando em unidade. O que é algo realmente muito complicado. Eu quero olhar com você para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Você pode deixar a tua Bíblia aberta aí já onde você está? A gente já vai começar a ler os versículos. Mas eu acho muito interessante porque a realidade da igreja de Corinto naquela época era exatamente essa mesma realidade. Uma igreja dividida, tinham facções, pessoas estavam separadas, alguns se achando mais espirituais ou superiores a alguns dos irmãos naquele lugar, pessoas tentando obter vantagem sobre os outros, e eles nem se conversavam em alguns momentos. Olha que negócio difícil. Coisas que não acontecem nos nossos dias. Pausa sarcástica, é claro. É ou não é verdade, meu irmão? Pense em você. Quantas vezes talvez você foi obra complicada, você foi pedra de tropeço para a unidade do corpo de Cristo, porque você segregou, separou, dividiu, não queria que alguém estivesse caminhando no mesmo grupo de amigos que você estava, talvez até. E sabe, é tão interessante porque era tal ponto, na divisão que existia na igreja de Corinto, que Paulo vai falar em outros versículos anteriores, outros capítulos da carta de Corinto, que inclusive alguns estavam numa certa disputa, numa briga, para dizer, olha, eu sou de Apolo, ou estavam dizendo, olha, eu sou de Paulo. É quase uma guerra no Twitter, que crente gosta de brigar no Twitter, né? A guerra no Twitter é dizendo, hashtag sou de Paulo, hashtag sou de Apolo, gente. Tudo errado. Agora, a grande questão é que a igreja estava dividida. Em facções, grupos e tantas outras coisas. E um dos textos que Deus falou mais no meu coração quando eu preparava essa mensagem, já é logo no início, que vai falar que quando existem divisões no corpo de Cristo,
aquilo vai revelar aqueles que são aprovados daqueles que não são aprovados pelo Senhor. Ou seja, divisões do nosso meio nos desaprovam espiritualmente diante de Deus. Por que a igreja cresce menos ou até para de crescer quando existe tanta divisão, comparação, inimizade, fofocaiada e complicação por aí afora? Porque o inimigo sabe exatamente onde mexer e sabe onde ele dividir para desacelerar o avanço do reino de Deus numa igreja. E ele vai direto na nossa humanidade, na nossa carnalidade, no nosso ego, na nossa vontade de brilhar, de crescer, de aparecer, de ser famoso, ou qualquer outra coisa que pode ser algo que vai falar mais fortemente ao teu coração e que desperta a tua própria carnalidade. Acompanha comigo a leitura do texto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois, quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Senhor, fala aos nossos corações, nos dá entendimento da Tua palavra, que possamos realmente encontrarmos as direções do alto para nos tornarmos, como igreja, como indivíduos, aprovados pelo Senhor na nossa coletividade, para que o reino de Deus possa avançar com uma força tremenda, através de pessoa após pessoa que está aqui nesse lugar. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina sobre a aprovação de Deus para uma igreja em meio à unidade do Espírito. E hoje eu quero aprender junto com você alguns princípios que esse texto nos revela, que revelam a força e a aprovação da igreja na coletividade. O primeiro princípio que esse texto nos mostra é que a igreja se reúne para melhorar. Versículo 17, nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois, quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Esse versículo, o versículo 17, foi um dos versículos que Deus mais falou comigo enquanto eu ainda fazia meus devocionais que me inspiraram com relação a essa mensagem. E são palavras muito duras e pesadas de Paulo para esta igreja, até mesmo porque o versículo 23, logo após, começa a falar sobre a prática da ceia do Senhor, que fala sobre unidade, que deve ser feita dessa maneira. Mas na igreja de Corinto era o contrário. O que Paulo está dizendo, olha, quando vocês se reúnem, tem alguma coisa errada. Ao invés de melhorar, vocês estão piorando. Quando tem culto, quando tem evento da igreja, vocês estão ficando piores, faz mais mal do que bem. E sabe, uma igreja ela se reúne de maneira coletiva, plural, para melhorar as pessoas e não para piorar. Se faz mais mal do que bem, tem alguma coisa muito errada nesse contexto, porque a igreja se reúne para melhorar as pessoas. E sabe, contextualizando para os nossos dias, quando a igreja se reúne para não fazer tanto mal para os outros, e quando a gente sai do coletivo e vai para a nossa própria vida individual, é quando a gente não fica falando mal dos outros na internet. Crente não cancela ninguém, meu irmão. Crente não fica andando tentando brilhar um pouco mais do que os outros, só porque está usando todas as fofocas gospels por aí afora, ou qualquer outro assunto que está dando ibope em rede social por aí afora. Crente não anda por tendência, crente anda pelo Espírito, meu irmão. E sabe, agora, melhorar não é algo tão simples assim. Porque melhorar tem a ver com crescimento. E eu não sei se você lembra, se foi o teu caso, para aqueles que têm acima de 1,5 metro, talvez seja mais claro esse exemplo, né, tirando o pastor Donirã desse tempo, mas quando você... O pessoal de Libras vai falar, não tem problema, ele não precisa contar ninguém, tá? Eles mesmos contam, tá, gente? Tá tudo certo. Ele vai me mandar mensagem depois, já sei, tá? A amizade é assim mesmo, tá? Da intimidade é isso que dá. Aí, ó, olha a questão. Quando... Eu até me perdi depois, gente?
Como é que é o negócio, né? Pra você ver só. Tá? Mas para melhorar, isso tem a ver com crescimento. Eu não sei você, mas na minha fase de adolescência eu tinha muitas dores de crescimento. Minha canela doía de um jeito absurdo de noite. E a gente falava, procurava os médicos, é dor de crescimento. E quem está mais alto ou cresceu até mais, vai ter mais dor de crescimento. Por quê? Meu irmão, melhorar ou crescer, dói. Sabe o que não dói? Não fazer nada. Se ficar muito tempo, dói também, né? Mas tudo bem. Mas crescer, ir atrás, desenvolver, amadurecer, pagar o preço. Isso dói, gente. Não é confortável. Sair da zona de conforto, largar o sofá e começar a caminhar numa direção diferente, dói. E é sobre isso que o texto está falando. Quando, como igreja, nós nos reunimos para melhorar e não para piorar alguém, talvez, em alguns casos, talvez na tua história, no teu passado, em alguns momentos, como igreja, você já saiu ruim daqui. Você já foi ofendido, já foi mal falado. Bem-vindo ao clube, irmão. Por quê? Na nossa humanidade, nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas fraquezas, e infelizmente na nossa imaturidade, ainda muitas vezes por falta de unidade e por não andar no espírito, falamos mal uns dos outros. E fazemos coisas que não deveríamos fazer uns com os outros. Agora, imagina uma igreja que conseguisse caminhar a unidade a tal ponto que ninguém fala mais mal de ninguém. Deus receba em nome de Jesus, derrama agora na igreja em nome de Jesus. Já pensou, gente? Gente madura na caminhada espiritual, que ao invés de ficar buscando opiniões alheias dos outros, vai direto na pessoa, resolve o problema que tem com aquela pessoa. Olha que atitude madura espiritual. A gente faz? Não. Porque o que está sendo revelado não é o Espírito de Deus, é o nosso ego, a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa imagem e tantas outras coisas que não têm a ver com o reino de Deus, a não ser com divisão no corpo de Cristo. Agora, crescer realmente machuca e dói. Sabe por quê? Para eu crescer, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de... Só os crentes de raiz sabem, né? Você ia na escolinha dominical quando você era pequeno. É música de criança, gente. Gente velha de igreja. E sabe, para crescer, nós precisamos uns dos outros. Às vezes tem gente que é difícil de lidar. Já parou pensar que Deus colocou essa pessoa na tua vida para trabalhar algumas coisas na tua vida? Paciência, bondade, mansidão, Senhor. Que tem uns que estão orando para Deus levar ele para outro lugar, mas não vai também, né? É ou não é verdade? E sabe, no corpo de Cristo, a gente vai se afiando, a gente vai se ajustando, até cada um encontrar o seu lugar. Mas até encontrar, meu irmão, machuca. Te machuca. Você também machuca as pessoas. Porque a gente está tentando acertar, mas errando muitas vezes. E a nossa humanidade, às vezes, vai mais para fora. E sabe, nós precisamos entender que nós precisamos nos reunir como igreja para que realmente toda essa força da coletividade possa acontecer, a gente possa crescer. Mas quando a gente cresce, não cresce só uma pessoa, cresce o coletivo, cresce a igreja, cresce todo mundo junto, porque se você cresce, a igreja cresce. Se você melhora, a igreja melhora. Se você amadurece, Jesus, a igreja amadurece em nome de Jesus. E a gente começa a entender coisas novas que não entendíamos antes. Olha que bênção que é um negócio desse. E sabe, muitas vezes o problema com relação ao crescimento ou melhorar à medida que estamos em coletividade é que a gente não quer pagar o preço, não quer ouvir as críticas, não quer lidar com coisas complicadas a serem lidadas. E aí o melhor caminho, humanamente falando, ou o mais lógico possível é, eu vou embora, eu vou para outra igreja, eu vou fugir, eu vou largar aquela liderança, porque aquele povo é muito difícil. Mas isso, meu irmão, já falei várias vezes aqui na igreja, é atalho, e atalho na palavra de Deus, meu irmão, é maldição. E no final das contas, você está fugindo daquilo que Deus quer trabalhar na tua vida. Porque Ele quer te fazer crescer. E por isso tem colocado pessoas ao teu redor para te ajudar nesse crescimento. Às vezes é meio brusco, confesso. Admito que comigo já aconteceu várias vezes. Mas Deus está usando o seu corpo, ou o corpo de Cristo, para que nós todos possamos crescer e desenvolver. Quando um pastor termina um sermão numa igreja, ele não é aprovado simplesmente pelos elogios que ele recebe no final, ou até pelas críticas ou postagens que são feitas. O lugar onde o pastor é mais provado depois de uma mensagem é quando ele entra no carro e senta do lado da esposa dele.
Vou até fazer assim para não me ver aqui. Eu sento no carro achando que aquele sermão, nossa, hoje foi um negócio diferente, Deus usou, eu era só o arauto mesmo. E aí a minha esposa tira da bolsa um bloquinho de anotações. E começa, palavra tal, e tal, e tal, e tal. Mas sabe qual é o problema? Por muitas vezes eu falo assim, amor, hoje não, hoje eu estou cansado, foi muito pesado, foram 2 cultos, atendi um monte de gente depois, tal. Vamos falar depois? Ela, tá bom, a gente fala depois. Sabe qual é o problema? O depois nunca chega. Mas isso é algo de falha minha, por quê? Eu não quero ser criticado. A gente é assim. Você quer o elogio, mas você não quer a crítica. Mas você não quer ser criticado no sentido positivo, em amor, meu irmão. Você vai denigrir ninguém, não é essa a ideia. Ou melhor, vamos usar outra palavra? Feedback. Tá? Tem gente que não gosta de receber feedback. Por quê? Isso vai dizer com as coisas que eu tenho que melhorar. Às vezes são falhas, às vezes são coisas que tem só que ajustar e melhorar um pouquinho mais. Mas, no final das contas, eu não quero ouvir aquilo. Por quê? Porque aquilo fala a meu respeito. Aquilo me machuca, porque eu queria acertar e eu errei em algumas coisas, porque todos nós podemos errar em algumas áreas. Mas quando nós fazemos isso, nós deixamos de crescer. Mas quando você deixa de crescer, todo o corpo de Cristo deixa de crescer. Você está entendendo quão pesado é isso? Outro dia eu estava indo para um congresso, fui convidado, fui de ouvinte junto lá no negócio. Aí fomos de carro para uma outra cidade, estava o pastor Pascoal, Michel, eu, então era o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu no carro lá, só recebendo e sendo abençoado. E no meio da viagem lá e conversando, eu lembro que o pastor Pascoal começou a contar algumas coisas dele, começou a chamar e falou, pastor, me conta a tua história toda. A viagem vai demorar mesmo, né? Aí o Michel falou, então vou dar uma dormida aqui atrás, já conheci a história, tá bom. Deixa que eu aproveito aqui, vou só sugar aqui, eu me arrependo de não ter um gravador no dia, teria sido maravilhoso. Mas ele começou a contar um pouco da história, de como ele começou a pregar, que ele pregava com um grupo de evangelismo em várias praças em São Paulo, ele como todo aquele negócio. Mas algo que me chamou a atenção, em tantas coisas da história, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria compartilhar com vocês, é que quando ele foi chamado para ser um dos candidatos a ser pastor desta igreja, da PIB de Curitiba, ele estava pastoreando em São Paulo, não tinha muito contexto aqui com a cidade, com a PIB de Curitiba, e veio para cá. Ele ia pregar domingo de manhã e domingo à noite. Veio, pregou domingo de manhã, preparou um sermão maravilhoso, aquela coisa toda e tal. E à noite, quando começou o culto, ele com o sermão pronto, para pregar lá e abençoar a igreja, o culto começou, e aí teve o louvor, daí teve os momentos do culto, daí teve o grupo de dança, daí teve o grupo de pandeiros, daí teve os sinos, aí teve tudo que a igreja tinha, eles queriam meio que mostrar para o pastor, não sei o que aconteceu aquele dia na programação, não tinha o Luizinho com o pessoal, para ajudar lá com a ordem, então, o culto estava dando 2h20, e ainda não tinha nem sinal que ia passar para o pastor para começar a pregar. Pensa, gente, curitibano, que já não é fácil de lidar, não é verdade? E o pastor começou a ficar agoniado, ele vendo a hora passar, e a programação não terminava nunca, o sermão que ele tinha preparado lá de pelo menos uns 40 minutinhos, 50 talvez, aquela coisa toda. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? Vamos sair daqui, vai dar 4 horas esse culto, gente. Ele orou e falou assim, Deus, o que eu faço? Eu vim aqui para pregar, o pessoal me trouxe de São Paulo para cá, estão pagando as despesas, como é que eu não vou pregar a mensagem? E aí Deus visitou e falou assim, filho, não precisa pregar, faz um fecho e faz o apelo. Pronto, não concordo muito, mas ouço e obedeço, fica a dica, para quem está tentando entender a vontade de Deus, foi lá e fez, e foi embora, depois daquilo. E voltando para casa, com a família, conversando, olha gente, eu acho que não vai dar certo, eu acho que depois desse culto, que eu fui chamado, mas nem preguei, não vão me querer como pastor dessa igreja, mas nunca. Passaram-se algumas semanas e o pessoal aqui da igreja, da comissão que estava cuidando desse assunto na igreja, ligou para o pastor Pascoal e falou, a gente quer convidar você para ser o pastor presidente dessa igreja, e quer dizer para você que um dos maiores diferenciais foi que você não olhou só a pregação, mas olhou o todo do culto e fez só um fecho e um apelo para o culto não ficar ainda mais extenso do que estava naquele dia. E esse é o tipo do pastor que a gente quer nessa igreja. Olha que coisa linda, gente. Não tem a ver com você. Não tem a ver com aquilo que você quer fazer, tem a ver com o todo do corpo de Cristo. E quando nós conseguimos perceber que não é porque eu vou fazer um momento, não é porque eu vou fazer alguma parte, não é por qualquer outra coisa a não ser a obra de Cristo que anda em coletividade. Eu posso deixar coisas que eu gostaria de fazer, eu posso abrir mão de coisas que eu não queria abrir mão, talvez até, para que o todo possa avançar ainda mais em nome de Jesus. Amém? Posso te falar uma verdade espiritual?
bem profunda. Você não precisa rebaixar alguém para crescer. Todos nós crescemos juntos em coletividade. Se você cresce, eu cresço. O corpo de Cristo cresce, a igreja do Senhor avança em nome de Jesus. A obra de Cristo nunca foi sobre fazer alguém conhecido, a não ser o próprio Cristo, por isso que uma igreja tem que ser centralizada em Cristo e descentralizada nas pessoas. Eu queria dizer para você, meu irmão, para que a gente possa viver essa unidade, está na hora de a gente crescer. Está na hora de você amadurecer, está na hora de você não ficar mais cheio de dedos ou de mimimis, porque as pessoas talvez falaram alguma coisa que você não entendeu, ou você está com impressões erradas a respeito de alguém. Se você está entendendo alguma coisa, vai e conversa com a pessoa, para de buscar opiniões, para de buscar tentar simplesmente trazer divisão para o corpo de Cristo e atrasar o crescimento daquilo que Deus quer fazer, porque o corpo de Cristo avança, mas ele avança em unidade, e se você não está no mesmo pique do resto do corpo de Cristo, o corpo todo desacelera. Segundo princípio, a igreja se reúne para buscar unidade. Versículo 18. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Paulo sabia que a igreja de Corinto não era fácil. Por isso vai dizer que acredita que haviam realmente divisões no meio dos irmãos. E vai afirmar algo muito pesado com relação ao corpo de Cristo, que vai falar que as divisões revelam aqueles que são aprovados, aqueles que não estão sendo aprovados pelo Senhor. E sabe, infelizmente, divisão, separação, intriga, fazem parte da história da humanidade, mas não deveriam fazer parte da história do povo de Deus. Unidade, segundo a palavra de Deus, é aquilo que nós deveríamos buscar e viver de uma maneira diferente, porque refletimos, na verdade, a mesma unidade da própria Trindade, ao ponto de um dia, em nome de Jesus, quem sabe chegarmos, assim como o próprio Jesus fala em João 17, versículo 23, assim como eu sou um com o Pai, que vocês sejam um também, com o próprio Deus, mas também com o nosso próximo. Mas em meio às nossas diferenças, em meio às nossas vontades, muitas vezes não conseguimos concordar em tudo, ou melhor, a gente não vai concordar em tudo, mas entender a unidade do Espírito naquilo que Deus quer fazer. Quer ver um exemplo? Como humanidade, nós não conseguimos concordar com o padrão de medidas, gente. Centímetro, metro, polegada, gente. Coisa americana, gente. Polegar de quem que é aquele negócio, gente? Fala a verdade. E direção? Mão inglesa, gente. Tudo o contrário. Para eles também. E o volante tem que ser do direito ou do esquerdo? Até na linguagem de sinais, que eu achei que ia ser um ponto de bênção, é diferente entre os países também, gente. Nós não concordamos e não temos unidade em diversas coisas, como seres humanos. Por quê? A unidade só é possível através do Espírito Santo de Deus, que vai mostrar as áreas que eu deixo de lado e as áreas que agora preciso buscar cada vez mais unidade com os nossos irmãos. Agora, a repreensão de Paulo, ela é mais profunda. Quando ele fala com relação a essa repreensão e aprovação, o que Paulo estava dizendo é que, na verdade, naquela época, na igreja primitiva, quando a igreja se reunia, não só para a ceia, mas eles também partilhavam os alimentos e faziam uma refeição chamada refeição ágape, ou refeição do amor. As pessoas com mais recurso, mais abonadas, traziam mais comida para compartilhar com aquelas que não tinham tanta condição assim. E alguns relatos históricos vão dizer que aquela era a refeição mais importante de camadas mais pobres ou mais humildes do cristianismo naquela época. O problema na igreja de Corinto é que alguns grupos se reuniam e chegavam antes para comer tudo e não deixar nada para ninguém. Que unidade é essa? Muitas vezes aqueles que iam trazer mais coisas, eles mesmos se empanturravam com tudo o que comiam e não deixavam o suficiente para as pessoas que mais precisavam. Eu não sei quanto a você, se é assim também, mas na minha casa, pelo menos, quando a gente vai ter uma refeição, a gente espera todo mundo chegar, faz uma oração e come juntos. Será que não tem algum ponto de divisão que tenha afetado o corpo de Cristo na tua vida? Será que você, talvez, olhando em meio à tua caminhada como igreja, será que você está sendo aprovado pela unidade? Ou, quem sabe, reprovado porque tem causado divisão, falado mal dos outros, gerando grupos fechados, que as pessoas não podem entrar, não podem participar?
E sabe, a unidade ela é um grande desafio da igreja, mas ela é um grande desafio porque ela tem uma bênção especial. Lá em casa, no armário do quarto do casal, tem uma prateleira na parte de cima bem alta, para as crianças não pegarem nada mesmo. A gente tem alguns presentes e coisas guardadas lá que nós queremos dar para nossas filhas. Mas elas não têm maturidade ainda para receber alguns daqueles presentes. Porque existem coisas que quebram, e elas se pegarem ali pela idade que elas têm, elas vão quebrar aquelas coisas. É como se Deus olhasse lá de cima para nós e falasse assim, olha, eu tenho todas essas bênçãos para derramar, eu quero derramar de um tempo novo de avivamento, mas eles ainda ficam brigando entre si. Como é que eu vou compartilhar algo se eles não têm maturidade para lidar com isso ainda? Se eu fizer isso, eu vou gerar mais intriga. Se eu fizer isso, eu vou gerar mais divisão. Porque eles estão preocupados em quem é o maior. O que a Bíblia vai dizer? Importa que ele cresça e eu diminua. Será que tem áreas da nossa vida, não dá na hora a gente buscar essa maturidade, através da unidade, para poder realmente ver coisas tremendas e sobrenaturais do alto acontecendo nessa igreja, na nossa vida, na nossa casa? Como pai de criança pequena, eu assisto muito desenho infantil. E sabe, estava vendo um desenho outro dia com a minha filha, mais velha, Raya e o Último Dragão. Que na história, para ser bem resumidinho, tinha uma joia que protegia o reino, uma história fictícia, claro, protegia o reino de inimigos que viriam. E aquilo tinha sido uma vitória no passado. 400 anos depois, essa joia ficou em um dos reinos. Eles se dividiram em 5 reinos diferentes, e eles não conseguiam mais conviver uns com os outros. E era uma disputa, uma briga, um negócio complicado, porque eles achavam que aquele reino que tinha aquela joia, ele era mais especial do que os outros, o que não era verdade. E muitas vezes, por falsas impressões uns dos outros, isso tem nos afastado como o corpo de Cristo. E quando nós entendemos pela palavra de Deus que nós não somos primos, agregados, conhecidos, simpatizantes, nós somos irmãos em Cristo Jesus, a gente se aproxima de volta. Mas para que a unidade aconteça, alguém tem que dar o primeiro passo. E muitas vezes você está esperando o próximo dar o primeiro passo. Mas Deus está falando com você, meu irmão. E se você não dá o primeiro passo, Deus está revelando que você é orgulhoso. E se você vai continuar esperando o resto da vida, aquele irmão que te ofendeu, que te causou algum mal, vim pedir perdão para você. Você está me entendendo? Sabe o que impede o crescimento ainda maior dessa igreja? Falta de perdão. Resolver pendências do passado. Impressões erradas que temos uns com os outros. E sabe, a unidade só acontece realmente quando a gente dá o primeiro passo. Eu acho muito interessante, entre esses padrões que nós temos em meio a tanta desavença e desunidade, porque a gente fica muito esperando, na verdade, o outro fazer alguma coisa. Mas quem Deus quer usar sou eu e é você. A coletividade da igreja é uma bênção e uma força que Deus quer usar para moldar e formar o caráter dele em nós. Não é tudo sobre você, meu irmão. Você não é a última bolacha do pacote. Desculpa quebrar um pouco a tua imagem de mundo, mas Deus quer trabalhar na tua vida, através da minha vida, através da vida da pessoa que está ao teu lado. Quando damos liberdade para a pessoa poder mostrar para nós áreas que temos que desenvolver, crescer e amadurecer, em amor, é claro, porque senão também não adianta, e a gente vai ter mais divisão entre nós. Uma das figuras que a palavra de Deus vai usar muito forte com relação à unidade é o casamento. Por exemplo, quando vai falar Jesus como o noivo e a igreja como a noiva de Cristo. Agora, quando você se casa, muda um pouco a maneira de conjugar os verbos no casamento. Quando você é solteiro, você conjuga tudo na primeira pessoa do singular. Quando você casa, você precisa aprender a conjugar na primeira pessoa do plural. Porque, no final das contas, num casamento, se um erra, os dois erram. Se a gente vence, nós vencemos. Nós lutamos, nós conquistamos, nós perdemos. No corpo de Cristo funciona da mesma maneira. Quando a igreja vence, nós vencemos. Quando alguém entende e por não alguém não resolve as pendências e acaba se afastando do corpo de Cristo,
não é só aquela pessoa. Nós perdemos. Sabe o que nós perdemos quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor e está presente numa igreja? E não tem a ver só com a pessoa, com relação à falta de maturidade, tem a ver com a gente também. A gente perde de ver revelado através daquela pessoa particularidades que Deus colocou nela, que são essenciais para o corpo de Cristo. Tem coisas que são extremamente singulares de algumas pessoas. Além dos dons que são compartilhados pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade da igreja local. Mas tem questões de expressões do amor de Deus na vida de cada um de nós, que se você não está mais no nosso meio, nós perdemos. Perdemos no amor, perdemos às vezes no bom humor, perdemos às vezes no serviço, perdemos às vezes na intercessão, perdemos às vezes em tantas outras áreas. Ah, mas a igreja grande tem mais gente. Pode ter, mas nunca vai ter alguém igual você. E é interessante porque quando Paulo fala sobre unidade, no 1 Coríntios capítulo 12, logo depois desse capítulo que estamos estudando, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, onde cada um tem o seu papel. E que o menor, ou os membros menores, também são importantes. Olha como é profundo. Agora, a unidade é difícil porque ela não é humana e ela é espiritual. O Espírito é quem traz unidade entre nós. Igreja que não se conjuga no plural, em pouco tempo terá que fazer uma autópsia espiritual. E a autópsia é para quem já morreu, meu irmão. Porque não conseguiu viver a unidade, que é o exemplo que o próprio Jesus Cristo coloca com relação à Trindade e a maneira como ele consegue ter unidade com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. E ela já foi desaprovada. A última coisa que eu quero ver com você aqui hoje, nesse texto também, é que a igreja se reúne para multiplicar. Versículo 20, diz assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Paulo estava indignado com a atitude dos irmãos da igreja de Corinto nesse momento, com parte dos irmãos dessa igreja. Os irmãos mais abastados, que deveriam partilhar ainda mais dos alimentos, se embriagavam, chegavam antes, se empanturravam e não deixavam comida para aqueles que eram mais humildes. E sabe, a ideia da refeição em comunidade era a comunhão, partilhar o pão, mas isso havia se perdido. Provavelmente aquela era a refeição mais esperada por alguns membros daquela época, daquele tempo. Tanto que Paulo vai ser bem claro e vai dizer, no finalzinho do versículo, será que vocês não têm casa onde comer? Eu não sei você, mas eu já ouvi essa frase, quando meu pai dizia que eu me empanturrava na casa das visitas que ele fazia no meio da igreja. Falei assim, filho, quando você come em casa, primeiro, né, faz a base e lá na visita a gente come um pouquinho menos, para não fazer desfeita. E sabe, esse era o ensinamento que faltava muitas vezes. Um sentimento de superioridade de alguns pairava sobre a igreja de Corinto. O evangelho de Jesus nunca foi sobre saciar, mas sobre transbordar. Nunca foi sobre reter, mas sobre abençoar e multiplicar. Aquilo que nós recebemos tem que ser compartilhado. Aquilo que nós recebemos do Senhor tem que ser compartilhado com cada vez mais e mais pessoas, através da sua palavra, das suas bênçãos, daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E a coletividade na igreja de Cristo tem o poder de transbordar as bênçãos de Deus sobre os nossos irmãos. Porque quando você é abençoado, nós somos abençoados. Quando você entende as direções de Deus para a tua vida, todo o corpo de Cristo também é abençoado, porque a gente começa a avançar ainda mais rapidamente. Agora, será que em algum momento você não tem retido bênçãos do alto sobre a tua vida no meio do corpo de Cristo? E tem tirado esse lado da coletividade. Quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vê, por exemplo, quando o Senhor traz orientações sobre o maná, o que Ele fala? Pega o suficiente para um dia. O que o povo faz? Pega mais. Irmão, não adianta falar que eles estão errados, você também ia fazer a mesma coisa. E aí, quando retém mais o que precisa, o que acontece? Apodrece. Porque no reino de Deus não é só sobre receber, é sobre dar. Melhor é dar do que
Receber. Aquilo que Deus derrama sobre nós precisa transbordar sobre os outros. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo que derrama na cabeça do profeta, que vai sobre a barba e vai até as vestes, e por onde passa vai abençoando e ungindo os lugares por onde vai. As bênçãos do alto precisam ser compartilhadas e por isso que elas são multiplicadas no meio do corpo de Cristo. Mas muitas vezes, por causa das nossas debilidades, a gente está mais preocupado em receber. Eu tenho orado faz tempo já pela nossa igreja, pelo ano aqui, pelo nosso ministério, porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas o que a gente quer realmente é só receber. E sabe, eu queria tanto gerar uma cultura nesse lugar, que quando você vem, você orasse pelo menos por uma pessoa, sem ter que alguém pedir para você orar. Não, eu vi alguém ali, eu vou lá e orei pela pessoa e pronto. Mas a gente vem para receber. Quando o que a gente vem fazer aqui é vir prestar um culto ao Senhor. E prestar um culto ao Senhor, será que eu não tenho que abençoar? E às vezes eu venho de mãos vazias. Mãos vazias não é só dinheiro, meu irmão. São as bênçãos retidas. E Deus está falando com várias pessoas aqui que você tinha que orar por alguém e você não ora. Como é que Deus vai derramar mais sobre a tua vida se coisas simples que Ele pede você não faz? Como bons brasileiros, quando a gente vai numa churrascaria, fala a verdade, é uma benção, né, meu irmão? Aquele rodízio gigantesco, aquele buffet enorme, você vai lá e enche o prato. E quando começa a vir aquele monte de carne na mesa, o que você faz no começo? Pega de tudo. Com o tempo, você vai ficando cada vez mais seletivo. Não, agora é só a picanha. Agora é só a carne nobre. Agora é só o queijinho para fechar. É assim, né? É ou não é? E sabe, tem muito crente que não tem transbordado, está estragando. Por quê? Quando a gente está tão cheio sem transbordar, a mensagem daquele pastor eu não quero ouvir. Eu quero ouvir só se for do pastor tal. Ah, aquele menino lá louvando, aquele adorando, não, esse aí eu não vou nem no culto hoje. Irmão, você sabia que tem pessoas que ligam na nossa igreja perguntando quem vai pregar? Para saber se ela pode vir no culto ou não? Só falo verdades, meus irmãos. A gente está muito longe da unidade ainda, meu irmão. Eu sei. Mas eu não vou desistir de alcançar a unidade no meio do corpo de Cristo nesse lugar. Eu creio na unidade. Eu creio que a unidade é uma das chaves do avivamento de Deus para esse lugar. Quando estamos maduros o suficientes, que não é uma obra nossa, é obra do Espírito, para vivermos coisas ainda maiores através do poder de Deus. Mas sabe, para pessoas que não têm quase nada, o pouco já serve. Estava conversando com um casal de missionários alguns dias atrás, foram fazer um trabalho missionário num país africano, se não me engano, na Namíbia, e estavam em uma das tribos que eles não tinham ainda toda a Bíblia traduzida na sua língua, porque na verdade eram vários dialetos falados, não era um único. E ele chegou e ele abriu a Bíblia dele em português, em inglês, com o Velho e o Novo Testamento, e daqui a pouco as pessoas começaram a se aglomerar em cima dele e da esposa dele, para tentar ver um pouco o que eles estavam vendo, porque eles nunca tinham visto uma Bíblia tão grande. Eles só tinham o Novo Testamento lá naquele lugar. E eles falaram, mas a gente quer saber, porque a gente já ouviu pregadores falando sobre as histórias do Velho Testamento e as profecias se cumprindo no Novo Testamento, mas a gente nunca viu isso. E eles podem não ter quase nada, mas todo mundo tinha um celular lá. E os missionários levaram alguns cartõezinhos SD com a Bíblia em áudio, história para as crianças, e aqueles homens e aquelas mulheres ficavam ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra. E nós temos várias Bíblias em casa e muitas vezes nem lemos elas de verdade. E sabe, muitas vezes quando estamos tão saciados, estamos estragando porque a gente não está mais tão disposto assim a abençoar. E estamos só retendo aquilo que devia ser distribuído e multiplicado no corpo de Cristo, mas queremos só para nós. E eu sei que essa mensagem ela é uma mensagem mais dura e mais pesada, mas ela é necessária porque eu creio que para avançarmos, nós precisamos buscar essa coletividade. Nós precisamos buscar essa unidade. Nós não podemos ter mais facções, divisões. Ah, porque eu sou de tal, porque eu sou de tal, porque eu sou de tal. Meu irmão, para com isso. Nós somos o corpo de Cristo.
Nós precisamos buscar unidade. Nós precisamos dar o primeiro passo naquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Mas sabe, a unidade do corpo de Cristo, ela é muito difícil de ser vivida. Porque quando a gente fala de unidade, queria te mostrar de um outro jeito aqui, ó, rapidinho. Deixa alguém na produção que puder me ajudar rapidinho só aqui. Quando a gente fala de unidade, a gente pensa a igreja algumas vezes como se fossem vários times. Primeiro eu vou pôr o meu mesmo, tá? Mas isso também é um erro. Sabe por quê? Uma igreja com vários times não é uma igreja. É um conjunto de times. Pode ser até a seleção do Brasileirão, mas não é uma igreja. Porque a igreja é o coletivo. Agora, quando a gente entende algo novo do Espírito, que não importa mais a cor, o time, a história, isso não é nada. Segura bem seu microfone, por favor. A gente dá o primeiro passo e começa com aqueles que são mais difíceis para nós. Hashtag fica a dica. E o corpo de Cristo vai se revelando. Palmeirense, corintiano. Atleticano. Senhor, faz essa igreja ser um furacão de verdade nesse mundo, invadir lugares que a gente não chegou ainda. Esse foi até fácil. Mas tem uns encrespados, né, gente? Tem uns irmãos de Corinto que se acha por aí, quer brilhar mais que os outros. Mas aí, pelo corpo de Cristo, não importa a camiseta que você usa, nem o time que você torce. Eu não quero fazer todo mundo torcer pro mesmo time aqui. Mas eu quero que você entenda através disso algo profético do Senhor. Nós precisamos aprender a caminhar em unidade. Quando eu trabalhava no banco ainda no HSBC, realizando os eventos do banco, tinha um cara que trabalhava lá, que era um coxa branca brabo, raiz. E ele não usava nada de roupa vermelha. Só que a marca do banco era que cor, gente? Vermelha. No lugar errado, na hora errada, tudo bem. E sabe, quando a gente fazia as camisetas de eventos, ele já avisava. E nas fotos, todo mundo de vermelho, ele lá de verde, branco, cinza, qualquer outra cor, menos vermelho. Nem tons de vermelho ele não usava, gente. Mas isso é fanatismo, meu irmão. E infelizmente no corpo de Cristo a gente já causou divisão demais. E eu não quero mais ser empecilho para aquilo que Deus quer fazer. Por isso, não importa o time. E eu posso continuar colocando camiseta sem parar aqui, na verdade. E para mim isso é indiferente. Porque aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos divide. E só o Espírito Santo de Deus e a unidade do corpo de Cristo pode fazer um palmeirense orar por São Paulino, gente. Corintiano. A Bíblia fala que tem que sofrer com o que sofre, mas eu fico tão feliz quando perde. Senhor, não estou entendendo algumas coisas. Está na hora de amadurecer, gente. Crescer, desenvolver e viver coisas novas no Espírito. Agora, às vezes a gente acha que quando junta todos os times, que seria a seleção brasileira, também é unidade. É só mais um passo. Que quando vai para a Copa do Mundo, você fica feliz que os outros perdem. Triste quando a gente perde. E sabe, eu não quero nunca mais na minha vida ficar triste quando um irmão meu perdeu alguma coisa. Eu não quero nunca mais comemorar a derrota dos irmãos. Eu não quero nunca mais ver divisões no corpo de Cristo que foram causadas por minha causa. Eu não quero mais falar mal de ninguém, seja presencialmente, seja pelas costas, seja online, em qualquer outro lugar. Eu quero viver algo novo do Senhor.
em unidade. E eu tenho certeza e convicção espiritual de que nós vamos avançar, crescer, desenvolver. Mas, meu irmão, crescer dói. Não, esse aqui é assim. Sabe por que crescer dói? Crescer quer dizer que você vai vir para cá e não vai sentar no lugar de preferência. Afinal de contas, a cadeira não é tua mesmo, né? Crescer quer dizer que daqui a pouco, em nome de Jesus, vai ficar mais difícil ainda você parar teu carro no estacionamento, porque não vai ter vaga mesmo. Crescer quer dizer que daqui a pouco eu tenho que reformar e pensar em avanço e outras coisas mais. E a gente crescer é problema. Mas crescer é bênção do alto. E não é sobre um time, mas sobre sermos um em Cristo e caminharmos em unidade. E eu vim aqui hoje orar com pessoas, crendo no poder da unidade, daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. E se Deus falou com você hoje de uma maneira especial, que você está entendendo que em algum momento da tua vida talvez você tenha causado algum tipo de divisão, e talvez foi desaprovado em algum momento, mas quer fazer um compromisso com Deus e não comigo, de a partir de hoje nunca mais ser pedra de tropeço, nunca mais dar lugar para o inimigo, para fazer com que o corpo de Cristo possa diminuir o crescimento, mas que ele possa continuar avançando e acelerando cada vez mais. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Se junto comigo você quer buscar essa unidade, que não tem a ver com o time, porque uma igreja nunca foi pensada pelo Senhor para ser um time só. A igreja foi pensada pelo Senhor Jesus para ser a coletividade, em que nós caminhamos juntos para o avanço do reino de Deus. Mas talvez algumas pessoas estão aqui hoje e até podem estar de pé. Talvez você foi muito machucado pela igreja em algum momento. Talvez por essa igreja, talvez por uma outra igreja, talvez por mim, quem sabe por algum outro líder espiritual na tua vida, em algum momento da tua caminhada, que fez coisas que não deveriam ter acontecido e acabou te afastando dos caminhos do Senhor. E sabe, existem marcas no nosso coração que ficam muito profundas. A gente quer avançar, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver, mas não consegue, porque não resolveu coisas do passado. E sabe, quando isso aconteceu com você, não foi só aquela pessoa que errou com você. Nós erramos. E hoje eu quero assumir essa culpa. Se algum dia algum líder espiritual errou com você, eu quero pedir perdão, porque nós erramos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós erramos. Nós buscamos os nossos interesses, nós afastamos, nós dividimos, nós fizemos coisas que não deveriam ter acontecido na história da humanidade e na história recente, nem na tua vida em algum momento. E eu posso não ser a pessoa que te causou algum mal, mas eu quero te pedir perdão, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas se você está hoje aqui nesse lugar e precisa talvez liberar esse perdão, eu queria chamar você aqui na frente, do meu lado direito aqui. E a gente quer com o povo nosso orar junto com você. Talvez você abrir coisas que têm sido pesadas para você. Pode vir aqui desse lado do meu direito aqui, ó. O pessoal vai chegar aqui já. Se tem coisas do teu passado que você quer hoje abrir para alguém orar com você. Você está entendendo e quer liberar esse perdão, mas tem sido difícil, porque foi pesado demais, te causou muitos males e ficaram marcados na tua vida. Pode vir aqui do meu lado direito. Sei que Deus falou com mais pessoas aqui. Quem está ali em cima, pode vir para cá. A gente quer orar junto com você. Tem gente muito machucada, muito pesada aqui hoje. E o culto, o primeiro culto, esse começou extremamente pesado, porque tem muita gente com o coração pesado nesse lugar. Mas em nome de Jesus você vai sair daqui hoje diferente, leve, em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. Jesus volta para uma noiva única. Por isso que nós erramos e vamos acertar as contas hoje aqui em nome de Jesus. Nada mais vai impedir o avanço do reino, nada mais vai dividir o povo de Deus. Eu quero fazer uma oração também com aqueles que estão aqui hoje, que entenderam algo novo do Senhor, de que é possível sim, através da igreja, viver em unidade, caminhar com o Senhor. E eu quero te apresentar ninguém mais, ninguém menos do que o meu melhor amigo, que eu converso todos os dias. E não é papo de pastor, porque não tem nada melhor do que derramar meu coração quando eu estou no secreto, orando e falando com Jesus.
dele enxugar as minhas lágrimas, trazer direções para a minha vida. E sabe, quando eu era novo ainda, de idade, eu era alguém extremamente ansioso, extremamente tímido. Eu morria de medo de um monte de coisa. E eu tinha um sentimento vazio de solidão dentro do meu coração. Mas um dia eu fiz uma oração e convidei Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. E depois daquele dia eu nunca mais andei sozinho na minha vida. Porque mesmo quando eu não tenho algum amigo perto de mim, Ele sempre está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo em todos os lugares. É no dia bom, é no dia mau, é em todos os momentos. E quem sabe você veio para cá hoje com esse mesmo sentimento de individualidade, de solidão. Eu quero desafiar você a fazer uma oração junto comigo, se esse é o teu sentimento. Aonde você está, você baixa a sua cabeça, fecha teu olho e faz essa oração comigo. Se você quer fazer essa oração convidando Jesus e nunca mais andar sozinho, dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor hoje nesse lugar. Que eu nunca mais ande sozinho, como o pastor estava falando. Que eu possa entender as direções do Senhor para a minha vida. Que eu possa caminhar em unidade. Escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero mais andar sozinho. Eu quero ler a Tua palavra, entender aquilo que ela fala. Eu me arrependo pelos meus pecados, para que nada venha me separar do Teu amor, do Senhor, da minha caminhada contigo. Eu entrego a minha vida hoje ao Senhor. E quero andar e caminhar contigo todos os dias da minha vida. Essa é minha oração, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero saber onde você está. Amém, amém do lado, tem mais gente, amém, 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 amém ali em cima. Se você fez essa oração, eu queria pedir uma ajuda tua. Se você pode dar um privilégio de a gente orar com você. Eu queria pedir para você vir aqui à frente do lado esquerdo, aqui desse lado aqui, desse meu ladinho. E a gente quer ter alguns irmãos nossos que vão orar junto contigo nesse tempo. Você que levantou a mão, fazer essa oração, vem para cá. Pode vir, a gente quer orar junto com você nesse tempo. Tem um tempo aqui juntos, na presença. E logo depois eu vou orar, vai estar encerrando esse culto. Você que hoje repetiu essa mesma oração no teu lugar. E sabe, espiritualmente falando, existem divisões que vão tentar fazer com que você não venha para cá. Mas tem a ver com a gente. Mas não tem a ver com o que Deus quer fazer. Ele quer transformar a tua vida hoje em nome de Jesus. Queria pedir ajuda dos nossos pastores e líderes que vêm por aqui, poderem chegar para ir abraçando essas pessoas, orando essa galera aqui em nome de Jesus. Tem mais gente lá de cima? Isso, pode vir. Pode vir. Tem mais gente chegando aí já. Pode vir. E se você é líder nessa igreja, está vendo alguém sozinho aqui na frente, nós somos o corpo de Cristo. Se faltou algum voluntário, a resposta é nossa, meu irmão. Vem para cá, ajuda a gente a orar para os nossos irmãos aqui também, em nome de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Essa igreja vai avançar, essa igreja vai crescer, essa igreja vai incomodar tanto a gente, mas vai incomodar ainda mais o inferno, porque a gente vai ver coisas tremendas do Senhor acontecendo e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor em nome de Jesus. Deus, estamos aqui reunidos hoje buscando a Tua face, buscando a unidade do Espírito, Pai. Não queremos com que nada mais venha impedir a gente de poder caminhar em comunhão, em unidade com os nossos irmãos, Pai. Por muito tempo na história da igreja, nós nos afastamos, nós causamos divisões, brigamos e desavenças aconteceram. Muitas vezes falavam que nós éramos simplesmente primos ou simpatizantes, mas Deus, quero declarar aqui em nome de Jesus, nós somos irmãos e irmãs em Cristo nesse lugar, Pai. E como família do Senhor, nós não deixamos os nossos para trás. Queremos agora, entendendo a Tua direção, Pai, viver algo novo do Espírito nos nossos dias, que não tem a ver com um único time, não tem a ver com uma cor, não tem a ver com uma única história, tem a ver com o corpo de Cristo se reunir nesse lugar. Queremos, Deus, viver coisas tremendas e sermos aprovados pelo Senhor na nossa caminhada pela unidade. Queremos comprometer junto contigo aqui, Pai, a não mais falar mal uns dos outros, não postar mais nada contra uns aos outros, independente da igreja, independente se você concorda ou não concorda. Ele é o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo, e nós queremos caminhar em unidade, e a unidade vai derramar de bênção sobre esse lugar. Bênção sobre os indivíduos, bênção sobre o coletivo, bênção sobre o corpo de Cristo nessa igreja. Deus, como ministério aqui nessa igreja, como um ministério, como jovens nesse lugar, queremos nos colocar à disposição da nossa igreja, queremos servir a nossa igreja, queremos honrar a nossa igreja, os nossos pastores aqui nesse lugar, Pai. Queremos orar e interceder por eles, Deus. Queremos nos alegrar com quem se alegra, nos entristecer com aqueles que estão tristes, e queremos avançar
com o reino de Deus, Pai. Deus, não nos permita, de maneira nenhuma, causarmos qualquer tipo de divisão que venha a diminuir o avanço do Teu corpo neste lugar, Pai. Irmãos nossos aqui vieram à frente, trazendo feridas antigas e profundas. Eu quero pedir, Pai, que eles possam liberar o perdão, Pai. Deus, como corpo de Cristo, eu quero hoje assumir a responsabilidade por essas vidas, por essas marcas, e pedir perdão mais uma vez em nome de Jesus, Pai. Não importa quantas camisetas possamos vestir nesse lugar, Pai. O que mais importa é a Tua presença derramada aqui, Deus. Quando olhamos para as cores e para os times, às vezes dá a impressão que somos inimigos, mas somos irmãos em Cristo em nome de Jesus. E queremos pedir, Pai, que essa igreja possa viver a unidade do Espírito. Se tem alguém que está brigado com o irmão, possa resolver em nome de Jesus. Se tem alguém brigando, falando mal, fofocando, falando maledicências, que possa pedir perdão em nome de Jesus. Nós queremos crescer, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só uma salva de palmas no seu lugar onde você está.